Paz a todos em Cristo, nosso Senhor. Permitam-me alguns elementos do 16º domingo comum para a gente poder participar melhor do Evangelho, da Santa Missa. A Sagrada Liturgia, ela coloca a figura do pastor logo na primeira leitura. Ouvimos o livro do profeta Jeremias dizendo justamente que os pastores, eles desviaram-se da sua missão e Deus então vai suscitar pastores, né? É esta figura do pastor que conduz, que é referência, né? O pastor como referência, como confiança. E a segunda leitura então coloca a figura maior, exemplar de Jesus Cristo, né, como aquele que une todos, né, como um pontífice, né? São Paulo vai dizer que eles estavam longe, agora eles estão perto, né? É em Cristo que nós somos reconciliados. Então a figura primordial da pessoa de Jesus Cristo. E o Salmo vai então nos ajudar a entrar no Evangelho quando ele diz, né, que ele me guia no caminho mais seguro. Não importa o lugar, ele está comigo. Não importa o lugar, ele está comigo. Seu bordão, seu cajado, sua segurança. Aqui então nós entramos no Evangelho. Porque o texto do Evangelho vai dizer justamente que aqueles que foram enviados, né, no mais alto grau do que seja o responsabilizar-se da intimidade, o termo apóstolo, eles então retornam e vão justamente, diz o texto, que vão relatar, como se dissesse cada coisa a Jesus Cristo, reportar a Jesus Cristo. E é muito interessante porque esse voltar a Jesus, voltar num grau de intimidade profunda, faz justamente pensar que o bem realizado, ele não pode ser uma coisa ou um algo que se perde no tempo, mas há uma comunhão profunda que é necessária entrar no bem que é feito. Eles, né, como o texto diz, que ajudaram, curaram numerosas pessoas, e eles, fazendo isso, eles não se separaram, se individualizaram da pessoa de Jesus Cristo. Então, para dizer isto, um outro texto Jesus até vai dizer, olha, não sejais como os hipócritas, eles querem que toque a trombeta diante deles e tal, mas vocês então sejam como filhos recebendo a recompensa do Pai. Então, eles fizeram tantas coisas e não se perderam nas coisas, não também fizeram com que as pessoas se voltassem simplesmente pelas coisas que eles fizeram, mas foi uma experiência de fé, da graça de Deus. O bem, ele tem que justamente fazer isto, fazer com que a pessoa ela não adentre simplesmente aquilo que foi feito, a coisa que foi recebida, pois assim corre-se o risco de perder-se em quem fez, ou o mais importante é o que recebeu, ou até mesmo, né, a ideia de uma idolatria da situação, mas fizeram uma experiência celeste, fizeram a experiência da graça. Não ficaram neles, não ficaram na pessoa, não ficaram naquilo que foi feito. Por isso o texto vai dizer então, né, que eles voltam a Cristo. Para se dizer assim, que tudo começa em Deus, tudo começa na graça e há de terminar na graça. E vão justamente, né, o texto vai dizer que eles vão contar tudo, né, ou seja, cada coisa foi uma experiência da graça. Não houve nada perdido, né, e que eles então haviam realizado, a expressão é como se fosse uma rotina, né, que eles haviam feito, né, ou seja, uma rotina realizadora, aquilo que Jesus vai dizer, não precisa tocar a trombeta, ou seja, isso é o cotidiano
daquele que tem fé, aquele que vai viver a comunhão com Deus. E eles tinham ensinado. Esse ensinado mais no sentido não de uma doutrina, mas de uma transmissão. E diz o texto então que aí o próprio Jesus expressa dizendo, né, vinde à parte, vinde à parte. E é interessante porque há uma expressão forte quando ele vai dizer, né, vinde a mim, em outro texto do Evangelho, uma expressão muito forte. Agora a expressão aqui é um vinde, mas um vinde muito, muito suave, né? Um vinde como se fosse aconchegar. E a parte, né? Ou seja, numa aconchegar a parte, ou seja, numa intimidade muito profunda. E o texto é muito interessante porque fica esta como se um pisca-alerta dizendo, né, há um lugar deserto, né? Há um lugar e o lugar deserto. Então um lugar, um topos, num sentido de que não é um lugar, né, de belezas, mas é um lugar. E o deserto para dizer de um lugar que não é muito confortável. E interessante isso, né? Porque se eles fizeram tantas coisas boas, não deveriam ir tipo para um spa, né? Podemos pensar assim. Mas o texto coloca justamente desta forma, e aqui se descortina para nós justamente o quê? Então que o lugar não vai ser tão importante. Vai ser importante justamente as pessoas, quem estiver nesse lugar. E Jesus então chama esta intimidade mostrando, né, que mais importante do que o lugar é estar com a pessoa dele. E é interessante isto, porque quem ama quer justamente fazer esta experiência, né? É bom estar num lugar muito agradável, mas mais agradável é estar com uma pessoa que assim seja mais do que o lugar, né? E diz o texto, né, porque, né, Jesus chama para eles para descansar, né, no sentido de como quem vem e restabelece a força, né? Não simplesmente uma coisa de esquecimento disso, daquilo, mas como quem vai restabelecer a força, né? Um outro texto de Jesus Cristo, vinde a mim e vós encontrareis repouso. Mais uma vez, né, nos vai colocando a pessoa de Jesus. E o texto diz, né, porque eram muitos os que estavam indo, vindo, né, que eles não tinham tempo nem para comer, né? Então aqui é muito interessante porque diante de tantos, eles vão fazer opção por Jesus. E também do comer, né, no sentido de coisas que poderiam ter, eles também vão fazer esta abdicação por causa também da pessoa de Jesus, né? E o texto vai dizer, né, que eles partiram na barca, a barca sempre este meio, né, esse meio que nos refere à espiritualidade, à transcendência, né, como de fato alcançar aquilo que é necessário. E o texto diz, não, para um lugar à parte, né, um lugar incômodo, né, mas numa íntima união. E o texto então vai dizer, né, que eles, muitos daquelas pessoas, né, viram-nos partir, reconheceram eles, né? Reconheceram por quê? Porque o bem que eles receberam desses apóstolos os marcou a identidade dos apóstolos, marcou a pessoa deles, né? E eles como que não querem ficar separados também dos apóstolos, né? E eles perceberam onde eles iam, mais uma vez a questão do lugar, né? Eles, para dizer, né, eles tinham consciência de onde que eles estavam indo, o lugar não era bom, mas no entanto que de todas as cidades, depois nós vamos ver lá no versículo 36, me parece que na outra semana, que o que tinha nesse lugar, nesses lugares, né? Desse que vai deixar essas cidades, vai deixar, ou seja, uma ideia de lugares melhores, abriram mão de lugares melhores
e eles se dirigem então para lá, né? E o texto vai dizer que eles correram a pé, para dar essa ideia, né, de despojamento, que não teve tempo para pregar um calçado, alguma coisa assim, que o importante era estar também com os discípulos de Jesus, o importante também era estar com aqueles que eram do Cristo, né? E vão para esse lugar. E diz o texto que quando Jesus desembarca, né, Jesus identifica, né, uma complexidade, uma multidão, né, ali, e ele é atingido, né, nas suas entranhas, né, o texto vai dizer, né, que ele ficou cheio, né? Então, num lugar deserto, num lugar vazio, né, lá está Jesus cheio, né? E justamente, e ele diz o texto, né, porque eles eram ovelhas que estavam sem pastor, né? A probata, no sentido daquele que segue o que vai à frente, ou seja, que confia, né? E justamente então disso diz o texto, né, que Jesus principiou o arqué, né? Jesus começou a transmitir para eles, né? E o que Jesus vai transmitir, né? Jesus vai transmitir a ele. Interessava a pessoa, né? Interessava o ser dele, como ação libertadora. Então que nós possamos verdadeiramente olhar, né, que as coisas são boas, os lugares são bonitos, ali, né, o que tem, o que falta, isto ou aquilo, mas o importante é o estar, né? O estar de fato como presença e como ser de totalidade, né? Esse ser que se enche, esse ser que também se esvazia, este estar em plena comunhão. Boa semana para todos.